Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos partir para a parte mais complicada, a parte mais complexa, difícil de toda a genética, irmãos. Ligação gênica ou linkage. Esse é o espinho da genética. A gente vai ter que ver isso, trabalhar isso em 3 aulas. Eu vou dividir esse assunto em 3 vídeos, para você entender da complexidade. Não vou vomitar tudo isso em cima de você. Então, nós vamos ver um pouquinho e vamos digerir. Vamos ver um pouquinho e vamos digerir. Nós vamos em doses homeopáticas, tá? Amiguinho, é um assunto que é difícil, é complexo, mas a frequência dele no vestibular não é grande. Só que a gente não pode contar com a sorte. Então nós vamos encarar, tá? Então segue comigo aí, ó. O assunto, o nome é ligação gênica ou linkage. Irmãos, nós chamamos de ligação gênica ou linkage quando os genes eles estão no mesmo cromossomo. O Azão com Bzão está no mesmo cromossomo, o Azinho com Bzinho está no mesmo cromossomo. E por que isso é diferente de toda a genética que nós estudamos? Olha por quê. Toda a genética estudada até agora obedecia à lei da segregação independente. Segregação independente é quando os genes estavam localizados em cromossomos diferentes. Olha lá, o Azão Azinho está num par de cromossomo homólogo, o Bzão Bzinho está num outro par de cromossomo homólogo. Toda a genética estudada obedecia a isso, ó. Segregação independente, genes em cromossomos diferentes. É que a gente fazia o exercício. A gente pegava os As, fazia um joguinho da veia, cruzava os As, tirava a fração. Pegava os Bs no cruzamento, fazia um outro joguinho da veia, tirava uma outra fração e multiplicava geralmente para ter o resultado final. Essa era a segregação independente. Agora na ligação gênico-linkage, como os genes eles estão no mesmo cromossomo, nós falamos que eles estão ligados, eles estão unidos, por isso o nome ligação gênica. Eles estão presentes no mesmo cromossomo. Mas Aldo, não entendo, por que estar presente no mesmo cromossomo trará mais dificuldade? Porque agora nós vamos considerar uma coisa que nós nunca levamos em conta na genética. Você estudou na meiose ou vai ainda estudar que na meiose, a divisão que forma gametas nos animais, tem um processo em que os cromossomos homólogos se aproximam e eles podem trocar pedacinhos entre eles. Lembra qual é o nome disso? Crossing over ou permutação. E como o crossing pode trocar pedacinho do cromossomo com outro cromossomo, olha o que vai acontecer. O gene que estava num cromossomo pode passar para o outro cromossomo. O gene que estava no primeiro cromossomo pode passar para o segundo cromossomo. Então isso aí, irmão, a gente vai ter que levar agora em conta a possibilidade dos genes trocarem de cromossomos. Por isso que vai se tornar um pouquinho mais complexo o nosso pensamento, tá? Então vamos lá. Então aqui os genes estão no mesmo cromossomo, ligação gênica ou linkage. Vamos adquirir um pouquinho de conhecimento. Amigos, se os genes estão no mesmo cromossomo, repare que entre A e B existe uma certa distância, ó. Tem uma distância entre A e B, né? Aqui ó, não importa se Azim Bzim ou Azão Bzão. A distância entre o Azim e Bzim é a mesma do Azão Bzão, porque eles estão na mesma posição, no mesmo locus. Então, quando eu falar a distância desse para esse é igual, né? Então, eles têm uma certa distância. E nessa matéria convencionou-se dizer que a distância entre os genes sempre é igual à sua taxa de recombinação, a famosa TR, que você vai ouvir demais falar isso. Vamos entender o que é taxa de recombinação. No final, no último vídeo, a gente vai melhorar essa explicação, mas por enquanto vai ser assim, ó. Taxa de recombinação é a chance de crossing over entre os genes. Quer ver? Eu tenho aqui uma animaçãozinha. Olha os cromossomos homólogos, eles podem se aproximar um do outro e podem trocar pedacinhos. Processo chamado de crossing over, que aumenta a variabilidade. Então, quando eu falar taxa de recombinação, você vai, por enquanto, inicialmente, trocar isso como sendo a chance de crossing over entre os genes. Vamos melhorar? Olha só. Então, se eu falar para você que entre A e B tem uma distância de 10 unidades,
significa que a taxa de recombinação ela é de 10%. Explicarei, ó, segue. A chance do azinho, ó, pular para cá, trocar de lugar com o azão é de 10%. A chance, ó, deste pedaço aqui, ó, distância de 10. A chance desse pedaço que tem o azinho trocar com outro cromossomo homólogo é de 10%. A chance desse segmento pular para o outro homólogo, trocar, ter crossing over, é de 10%. Se eu falasse para você que entre A e B tivesse uma distância de 20 unidades, significa que a taxa de recombinação é de 20%. A chance de crossing over entre os genes é de 20%. A distância é igual à taxa, a taxa é igual à distância. Mas, Aldo, você falou que entre A e B tem uma distância de 10. 10 o quê? 10 centímetros? 10 milímetros? 10 micra? 10 pica? Qual que você prefere? Pica, né? Só que na época, quando se estudou isso aí, não existia uma tecnologia para medir a distância real entre genes. Gene está a nível molecular, é menor do que vírus. Eles criaram unidades fictícias, simbólicas, virtuais. Eu posso dizer então, ó, que entre A e B tem uma distância de 10, UR, unidade de recombinação, ou 10, UMC, unidade de mapeamento cromossômico, ou 10, morganídeos, em homenagem a Thomas Morgan, que estudou esse caso, essa parte da genética. Então, o que você tem que ter noção aqui? A distância entre os genes é igual à sua taxa de recombinação. A taxa de recombinação é igual à distância entre os genes. Chance de crossing over entre eles. Deixa eu te mostrar, só com esse pedacinho da teoria, o que dá para fazer em vestibular. Olha só, uma questão de vestibular. Ó. Essa questão de vestibular, ela te ensina como montar um mapa cromossômico. Lê comigo, ó. Considerando os genes X, Y e Z de um cromossomo, olha lá, falou que eles estão no mesmo cromossomo, sabe que há 10% de recombinação, olha lá, taxa de recombinação, 10% de chance de crossing over entre os genes X e Y. Olha o que eu fiz aqui embaixo. Eu estou tirando do texto, estou organizando aqui um resuminho. Entre X e Y tem uma taxa de recombinação de 10%. Entre Y e Z, a 30%. Y e Z, taxa de recombinação de 30%. Entre Z e X, tem 40%. Z e X, 40%. Então, o que eu fiz? Peguei as informações da questão e coloquei aqui um resuminho prático. Olha e pergunta. Qual é a posição que os genes estão no cromossomo? Qual é a ordem que eles estão? X, Y, Z, Z, X, Y, Z, Y, X. Qual é a ordem que eles estão? Quer ver como é que você faz? Se ele me deu no texto a taxa de recombinação, automaticamente ele me deu a distância. A taxa é igual à distância, a distância é igual à taxa. Segue. Quer dizer que se entre X e Y tem uma taxa de 10%, X está distante de Y 10 unidades. Se entre Y e Z tem uma taxa de 30%, Y está distante de Z 30 unidades. Se entre Z e X tem uma taxa de 40%, Z está distante de X 40 unidades. A taxa é igual à distância é igual à taxa. Mas, Aldo, e como é que eu descubro a ordem? Quer ver? A dica que eu vou te dar é sempre você começar a marcar a partir da maior distância. Trabalhe em ordem decrescente. Marque da maior distância fornecida para a menor distância fornecida. Quer ver? Segue, irmão. Qual é a maior distância fornecida? 40? Então eu vou começar com essa informação. Z está distante de X, 40 unidades. Eu passo um traço, esse traço representa o meu cromossomo, é em cima dele que eu vou anotar os genes. Pego o Z,
coloco o Z na ponta do cromossomo e coloco o X na ponta do cromossomo. Sempre comece pela maior distância. Entre Z e X tem uma distância de 40 unidades. Alguém conseguiu perceber por que marcar primeiro a maior distância é vantajoso? Porque se eu marquei a maior distância, eu limitei o campo de trabalho. Quer dizer que os outros genes que forem fornecidos têm que estar no meio. Os outros genes que forem fornecidos, se ele forneceu todas as taxas de recombinação de todos os genes, se eu marquei primeiro a maior distância, todos os outros têm que estar no meio. Então, olha só, essa primeira informação eu já anotei. Como nós estamos marcando em ordem decrescente, do maior para o menor, qual é a segunda maior distância? Não é 30? O que diz ela? Ó, Y está distante de Z 30 unidades. Olha, irmão, se o Z está aqui e Y tem que estar distante 30, olha aqui que eu tenho. Coloco o Y aqui, ó. Z está distante de Y 30 unidades. E olha a última informação. X está distante de Y 10 unidades. X está distante de Y 10 unidades. Dá ou não dá para confirmar se eu acertei? 30 com mais 10 dá uns 40. Então, qual é a ordem que os genes estão no cromossomo? Z, Y, X, X, Y, Z. Você pode ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o que cai na alternativa B. Isso que você montou, esse desenho, ele é chamado de mapa cromossômico. E ó, para você matar, você só precisou guardar esse tiquinho da teoria. A taxa é igual à distância, a distância é igual à taxa. Olha uma conclusão óbvia. Ó, quanto maior for a distância entre os genes, maior será a taxa de recombinação. Gente, se a distância é igual à taxa, ó, quanto maior a distância, maior a taxa de recombinação. Quanto menor a distância, menor a taxa de recombinação. Então quer dizer que, ó, dois genes mais distantes, ó, X e Y, têm maior taxa de recombinação. Dois genes mais distantes têm mais chances de sofrerem crossing over, ok? Vamos treinar mais um tiquinho? Só que antes, olha essa teoria. Eu vou te dando um pouquinho de exercício para você mastigar. Outra coisa que a gente vai ter que notar, mais um tiquinho, é que nessa matéria ligação gênico-linkage, o cara mais cobrado em vestibular é o duplo heterozigoto. O duplo heterozigoto é o cara que é heterozigoto para as duas características, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, duplo hétero. Só que nessa matéria ligação gênica, o duplo heterozigoto pode aparecer escrito, desenhado, de duas maneiras diferentes. Olha aqui, ó. Primeira maneira de representar o duplo heterozigoto, segunda maneira. Repara como é duplo hétero. Azão, Azim, Bezão, Bezim. Azão, Azim, Bezão, Bezim. Os dois são duplo heterozigoto. Agora, que diferença você vê nessa representação para esta representação? Note que nessa posição aqui, ó, nessa configuração, o Azão está com o Bezão no mesmo cromossomo. E o Azinho está com o Bezinho no outro cromossomo. Dominante está com dominante, recessivo está com recessivo. Olha essa aqui agora. O gene dominante está com recessivo no mesmo cromossomo e o gene recessivo está com dominante no outro cromossomo. Dominante está com recessivo, recessivo está com dominante. Tem duas maneiras dele aparecer. Essa primeira posição, configuração do duplo hétero, é chamado de cis. Heterozigoto cis
dominante está com dominante e recessivo está com recessivo. Essa outra aqui é a configuração trans. Dominante está com recessivo, recessivo está com dominante. Então, se na questão ele fala cis, você tem que lembrar que está nessa posição. Se na questão ele fala trans, você tem que lembrar que está nessa posição. Só que é muito difícil o vestibular apresentar na questão o desenho da célula. Na maioria das vezes, ele não desenha. Na maioria das vezes, ele escreve o desenho. Como é que eu poderia escrever isso aqui num texto sem desenhar? Primeira maneira, eu passo 2 traços. É como se cada traço fosse um cromossomo do desenho. Num cromossomo eu tenho azão com bezão, no outro eu tenho azinho com bezinho. Segunda maneira de escrever essa célula, passo um traço só um. Em cima do traço, coloque os genes de um cromossomo, azão com bezão. Debaixo do traço, coloque os genes do outro cromossomo, azinho com bezinho. Terceira e última maneira de escrever essa célula, coloque uma barra oblíqua ou 2 barras oblíquas, lado esquerdo da barra, genes que estão no mesmo cromossomo, azão, bezão. Lado direito da barra, genes do outro cromossomo, azinho, bezinho. Encontrou dominante com dominante, recessivo com recessivo, dominante com dominante, recessivo com recessivo, dominante com dominante, recessivo com recessivo, é o heterozigoto do tipo cis. Da mesma maneira que eu posso escrever o cis, eu posso também escrever o trans. Vamos lá? Primeira maneira, 2 traços, como se cada traço fosse um cromossomo do desenho. Num cromossomo eu tenho azão com bezinho, no outro eu tenho azinho com bezão. Segunda maneira de escrever, passo um traço só. Em cima do traço, genes de um cromossomo, azão com bezinho. Debaixo do traço, genes do outro cromossomo, azinho com bezão. Olha lá. Terceira e última maneira de escrever, passa uma barra oblíqua ou 2 barras oblíquas. Lado esquerdo da barra, genes de um cromossomo, azão, bezinho. Lado direito da barra, genes do outro cromossomo, azinho, bezão. Encontrou? Dominante com recessivo, recessivo com dominante. Dominante com recessivo, recessivo com dominante. Dominante com recessivo, recessivo com dominante é o heterozigoto do tipo trans. Certo? Mais um tiquinho de teoria. Então, o que nesse primeiro vídeo você tem que manjar de teoria? Ligação gene-colinkage é quando os genes estão no mesmo cromossomo. A distância entre os genes é igual à sua taxa de recombinação, chance de crossing over. Heterozigoto cis, dominante está com dominante e o recessivo está com recessivo. Heterozigoto trans, dominante está com recessivo, recessivo está com dominante. Vamos treinar um tiquinho? Olha o exercício aqui, ó, tudo de vestibular. O indivíduo possui o genótipo azão, azinho, bezão, bezinho e é um duplo heterozigoto cis, ó, cis. Qual alternativa indica a distribuição correta desses genes no par de cromossomos homólogos em que eles estão? Ora, irmão, se o cara é cis, dominante tem que estar com dominante, recessivo tem que estar com recessivo. Qual alternativa mostra isso? Olha lá, dominante com dominante e recessivo com recessivo. Alternativa B. Olha mais um de mapa cromossômico para a gente treinar. Tudo de vestibular. Para um determinado organismo, verificou-se que a frequência de permuta é permutação, o outro nome do crossing over. Crossing over, permutação ou recombinação está se referindo a TR, a taxa de recombinação. Permuta, crossing over, recombinação é a taxa de recombinação, a TR. Aí ele vai dar as taxas aqui, ó, eu organizei aqui no resuminho. Entre A e B, 3,5% de chance de crossing. Entre A e C, 17,4%. B e C, 13,9%. O
que nós aprendemos? A taxa de recombinação é igual à distância. Se ele me deu a taxa, automaticamente eu tenho a distância. Como esses genes estão colocados no cromossomo? Qual é a ordem deles? ABC, BCA, CBA, como é que eles estão? Lembra como nós fizemos? Nós vamos marcar da maior distância para a menor distância. Qual é a maior distância? 17? Diz que A está distante de C, 17,4. Eu passo um traço representando o meu cromossomo, coloco o A na ponta do cromossomo e coloco o C na outra ponta do cromossomo. Tem 17,4 de distância. Qual é a segunda maior distância fornecida? Não é 13,9? O que ela diz? B está distante de C, 3,9. 13,9. Se aqui está C, B está distante 13,9. Olha lá, ó. Olha a posição de B. A última informação, A está distante de B 3,5. Olha lá, 3,5 mais 13,9 dá os 17,4 em 5, né? Em cima, mostrando que eu acertei. Então, qual é a ordem que os genes estão no cromossomo? A, B, C, ou C, B, A. Eu posso ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Beleza? Por enquanto, é isso que você vai digerir.